na mesma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, diz assim: que aproveitem ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Os dias são maus. Veja, lá em Éfeso, naquele tempo os dias já eram maus. Dias maus. Dias maus quer dizer que esses dias estão tomados, estão sendo governados pelo mal. Esses são os dias maus. Os dias bons são os dias em que eles são governados por aquele que é o sumo bem, o nosso Deus. Os dias maus são os dias que são governados pelo mal. O mal impera, o mal reina, e tudo aquilo que é decorrente, que é derivado do mal, começa a acontecer nesses dias dominados pelo mal. Os dias são maus. Naquela época lá em Éfeso, Paulo estava muito atento à sua igreja, a igreja de Cristo, que Cristo havia confiado a ele para cuidar. Ele estava muito atento porque os dias eram maus. Os cristãos estavam sofrendo muitas influências do ocultismo, influências do paganismo, influências de todas aquelas culturas terríveis que eram desenvolvidas naquele lugar, inclusive o próprio homossexualismo, que também era terrível no Império Romano. E porque Éfeso era uma cidade greco-romana, fazia parte do Império Romano na Ásia, Éfeso também tinha a prática homossexual de uma forma deslavada e corrente, comum. Terrivelmente era assim. Os dias eram maus, e aí estava instalada a igreja de Cristo em meio a todo esse turbilhão de coisas. Está entendendo? E eu repito, a palavra foi dirigida à igreja. Por que eu estou repetindo muito isso? Porque hoje em dia estão se levantando até mesmo leis no nosso Congresso, lá em Brasília, no Senado, e as que ainda não estão tramitando por ali já estão em gavetas de senadores, de deputados, de presidenta da República, de assessores. Leis que vão contra tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que é a base da nossa fé, da moral, do bom costume. E nós estamos vivendo esses dias maus também, como estavam vivendo lá em Éfeso. E muitas vezes nós vamos nos deixando levar. E então eu digo, por que eu tenho repetido tanto isso? Que a palavra está sendo dirigida para a igreja, porque tem muita gente trabalhando para que nenhuma dessas palavras que eu estou dizendo possam ser ditas. Tem muita gente ligada ao mal, que está trabalhando com muita força, com muita ênfase, com muito dinheiro, com muita grana pesada, para que nada daquilo que eu estou proclamando aqui, que nós estamos proclamando aqui, que nós ainda vamos proclamar aqui, estão trabalhando para que isso não possa mais ser falado, sequer falado. Por isso eu repito, a palavra está sendo dirigida para a igreja de Cristo. Quem não quiser ouvir, tampa o ouvido. Quem não quiser ouvir, muda de canal, não é verdade? Quem não quiser ouvir, muda o portal, sai da onde está e vai para outro portal de internet. Não quer ouvir, muda de rádio. Se você não se sente chamado a ser igreja de Cristo, se você não se sente chamado a ser mais um conosco nessa grande fileira da igreja de Cristo, meu irmão, minha irmã, não sou eu que estou dizendo nada para você, é o que a palavra diz. Segue seu rumo, vai ter seu tempo. Hoje eu estou falando para a igreja, que somos eu e você, que é você que está acompanhando pelo sistema Canção Nova de comunicação. E é para essa igreja que está dormindo que a palavra de Deus hoje está sendo dirigida. Igreja acomodada, igreja que está dormindo em braços esplêndidos, mas em braços demoníacos, não nos braços poderosos do Senhor, que não está sendo sustentada pela destra poderosa do Senhor, não. Uma igreja que somos eu e você, que está dormindo em berço esplêndido, mas no berço esplêndido do demônio, do capeta, do encardido, como dizia o Padre Léo. A palavra de Deus que foi dirigida aos Efésios naqueles dias maus, naquele tempo em que tudo estava misturando, naquele tempo, e que hoje está igualzinho. E que esse tempo que nós estamos vivendo, esses dias maus, como viviam lá os Efésios, que já foi denunciado pelo Papa Bento XVI, quando ele dizia do relativismo. Lembra disso?
Quem se lembra dessa palavra que o Papa Bento XVI usou tanto? Relativismo, levanta o braço. Está vendo? Olha, fica com o braço erguido, faz favor. Não adianta mentir agora não, só para enganar. Não, levanta, se ouviu, levanta o braço. Se não ouviu, fica o braço para baixo. Braço lá em cima para eu ver. Ironil, você que é bom de conta. Quantos que estão com o braço erguido ali? 5.000, ó. Bom de conta, rapaz. Você viu que, pelo meu cálculo, para não ser exagerado, acho que uns 30% estava com o braço levantado, mais ou menos. 30%. E a palavra de um papa que disse isso aos 4 ventos. E a mídia noticiou, para você ver como o demônio é astuto. E foi uma das reflexões mais importantes dos últimos tempos na igreja, quando o Papa Bento XVI tratou do relativismo, que é exatamente isso que aconteceu em Éfeso. Começou a acontecer um relativismo, tudo começou a virar bagunça. Desculpa, Flavinho, mas eu preciso dizer que o Papa, quando assumiu o seu pontificado, em um santuário mariano na Europa, ele disse que o relativismo e o secularismo seriam os piores demônios que ele teria que enfrentar durante o seu pontificado. Ele chamou isso de demônio. Foi o Papa. O Papa é doutor, gente, um dos homens mais sábios de todos os tempos da humanidade. E ele disse isso para nos alertar, exatamente isso que você está nos falando agora. Desculpa, mas eu precisava colocar isso porque eu estava lá. Foi em Loreto, eu ouvi isso da boca do Papa Bento XVI. Esse demônio está destruindo as famílias, está destruindo a moral, está destruindo a fé. E contra ele é preciso usar armas que não sejam humanas, mas poderosas, que são capazes de arrasar fortificações. As armas do Espírito Santo, que é a intimidade com Deus, que é a amizade com Deus.